Martelo caiu como um trovão sobre a madeira escura do estrado. 15 anos de prisão para um homem que jurava inocência. A sala explodiu em murmúrios até que uma voz infantil cortou o ar como um raio de luz. Solte o meu pai e eu faço o senhor caminhar. O silêncio foi absoluto. O juiz em cadeira de rodas olhou para a menina de 7 anos com desprezo. Mas o que aconteceu nos minutos seguintes desafiou toda a lógica e mudou 3 vidas para sempre. Esta é a história real de Helena Rocha, seu pai Gabriel e o juiz Henrique Tavares. Prepare seu coração porque você nunca mais será o mesmo depois desta história. No dia 23 de abril de 2025, no Tribunal de Justiça de uma cidade brasileira, algo impossível aconteceu. Um homem paralisado há 15 anos se levantou. Não foi magia, não foi truque. Foi fé pura de uma criança desesperada que se recusou a aceitar a injustiça. Esta história tem tudo: conspiração policial, perigo real, momentos de terror e um final que vai arrancar lágrimas de você. Se você acredita em segundas chances, aperte o like agora. Se você acredita que a verdade sempre vence, inscreva-se no canal. E se você conhece alguém que precisa desta história, compartilhe. Vamos começar pelo início. O tribunal estava lotado naquela manhã fria de abril. As paredes de madeira escura absorviam cada som, cada respiração tensa. No centro de tudo, o juiz Henrique Tavares observava o réu com olhos de gelo. 15 anos em cadeira de rodas haviam endurecido seu coração como concreto. Ele não acreditava em misericórdia, apenas em provas. E as provas diziam que Gabriel Rocha, 42 anos, viúvo, pai solteiro, havia assaltado uma farmácia com arma de fogo. O vídeo granulado mostrava um homem com seu porte. Uma testemunha o identificara. Registros telefônicos o colocavam perto da cena. Gabriel apertava as mãos algemadas sobre o colo. Suor escorria por sua testa. Seus olhos percorriam a sala desesperadamente procurando alguém que acreditasse nele. Mas encontrava apenas rostos duros, cansados de histórias tristes. Ele era apenas mais um acusado entre centenas, mais um caso resolvido, mais um arquivo para fechar. O juiz Henrique nem olhava para ele como pessoa. Olhava como quem analisa um documento com defeito, frio, distante, impessoal. Gabriel sentiu o peso de tudo desabar sobre seus ombros. Pensou na filha, pensou em quem cuidaria dela, pensou em morrer ali mesmo, de coração partido. Na primeira fila estava Helena, 7 anos de idade, cabelo castanho preso com grampos coloridos, vestido azul desbotado. Ela segurava uma boneca velha com uma mão e com a outra apertava o banco de madeira. Seus olhos castanhos não piscavam. Observava tudo com atenção assustadora para uma criança. Via o pai tremer. Via o juiz folhear papéis com indiferença. Via os seguranças cruzarem os braços, prontos para levar seu pai embora. Algo dentro dela gritava que aquilo estava errado, completamente errado. Mas ela era só uma criança. Ninguém ouvia crianças em tribunais. O juiz Henrique ajeitou os óculos e começou a ler a sentença com voz monótona. Após análise minuciosa das provas apresentadas, este tribunal considera o réu Gabriel Rocha culpado de assalto à mão armada. A sentença é de 15 anos de reclusão em regime fechado. As palavras caíram como pedras sobre Gabriel. Ele se curvou como se tivesse levado um soco no estômago. Quis gritar, quis correr, quis desaparecer, mas não podia fazer nada. Estava preso naquela cadeira, naquele momento, naquela injustiça. As lágrimas começaram a rolar silenciosamente por seu rosto. Não era choro de culpa. Helena sentiu algo se romper dentro do peito, algo antigo e profundo que ela não sabia nomear. Era como se todo o amor que sentia pelo pai tivesse se transformado em coragem líquida correndo por suas veias. Ela não pensou, apenas agiu. Levantou-se devagar. Seus pezinhos tocaram o chão frio do tribunal. E então caminhou,
passo a passo, determinada, atravessando o corredor central, enquanto todas as cabeças se viravam para olhá-la. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Uma criança interrompendo uma sentença? Isso nunca acontecia. O juiz Henrique parou de ler e franziu a testa com irritação visível. "Eu quero falar", disse Helena com voz firme. O silêncio foi imediato. Ninguém sabia como reagir. O juiz olhou para ela como quem olha para um inseto estranho. "Criança, volte ao seu lugar. Este não é momento para brincadeiras." Mas Helena não recuou. Seus olhos encontraram os dele e sustentaram o olhar sem medo. "Não é brincadeira. Meu pai não fez nada, e eu posso provar." O juiz riu, uma risada seca, sem humor. "Você vai provar? E como exatamente uma criança de 7 anos vai provar algo que advogados não conseguiram?" Ela respirou fundo. Seu coração batia como tambor. "Se o senhor soltar o meu pai, eu faço o senhor caminhar." As palavras saíram claras, firmes, impossíveis. Por 3 segundos o tempo congelou. Ninguém respirou. Todos processavam o que acabavam de ouvir. Depois veio a explosão. Risadas ecoaram pela sala. Gargalhadas cruéis de pessoas que tinham esquecido como acreditar em qualquer coisa além da própria amargura. "A menina enlouqueceu", disse alguém. "Coitada, está desesperada", murmurou outro. O juiz Henrique não riu. Ficou vermelho de raiva. Seus dedos apertaram os braços da cadeira de rodas com força. Ninguém tocava naquele assunto. Ninguém ousava mencionar suas pernas mortas. "Isso é chantagem emocional", disse o juiz com voz cortante. "Você é uma criança manipulada por um criminoso. Volte ao seu lugar antes que eu mande tirá-la daqui." Mas Helena continuou firme. "Não é chantagem, é uma promessa. Deus me mostrou que o senhor pode caminhar de novo, mas só se fizer o que é certo. Só se libertar meu pai inocente." O rosto do juiz contorceu-se numa mistura de fúria e algo mais. Algo parecido com medo. Medo de que ela estivesse falando a verdade. Medo de ter esperança e ser destruído de novo. Medo de acreditar. Gabriel tentou se levantar. "Helena, não, filha. Volta aqui." Mas os guardas o seguraram. Ele viu a filha sozinha no centro daquela arena de lobos e sentiu um terror que nunca havia sentido antes. Ela estava se expondo, se oferecendo como alvo para salvar ele. Uma criança fazendo o que homens adultos não tinham coragem. O juiz olhou para Gabriel, depois para Helena, depois para as próprias pernas imóveis. Por um segundo microscópico considerou a possibilidade. E se ela estivesse certa? E se houvesse algo além das provas, além da lógica, além da sua amargura controlada? Mas então a raiva venceu. "Chega!" O martelo bateu com violência. "A sentença está mantida. Gabriel Rocha, 15 anos de prisão. Leve-o embora." Os guardas avançaram. Gabriel foi arrastado para fora da sala enquanto gritava o nome da filha. Helena ficou parada no meio do tribunal, pequena, tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Todas aquelas pessoas rindo dela. Todas aquelas vozes zombando da sua fé. Ela olhou para o juiz uma última vez e então correu. Correu para fora daquele lugar de pedra e frieza, carregando no peito uma dor que nenhuma criança deveria conhecer. Mas algo havia sido plantado naquele dia. Henrique Tavares ficou sozinho no tribunal vazio depois que todos saíram. O silêncio pesava como chumbo. Ele olhou para as próprias pernas e sentiu algo estranho. Um formigamento? Não, impossível. Eram 15 anos de nada. 15 anos de médicos dizendo que os nervos estavam mortos, que não havia cura, que ele deveria aceitar e seguir em frente. E ele havia aceitado. Havia construído uma vida inteira em cima dessa cadeira. Havia se tornado o juiz mais temido da região justamente porque não tinha compaixão. A dor o havia tornado perfeito para julgar sem sentir. Mas aquela menina,
aqueles olhos, aquela fé inabalável, mexeram com algo que ele pensava ter enterrado. Henrique passou a mão pelo rosto cansado. Tinha 58 anos, parecia ter 80. O acidente que o paralisou também matou sua esposa. Ele perdeu tudo num único instante. Pernas, amor, futuro, sobrou apenas a lei. A lógica fria dos códigos penais, a certeza absoluta de que emoção era fraqueza. Ele se tornou uma máquina de julgar, eficiente, precisa, temida. Mas naquela noite, sozinho no escritório escuro, algo rachava por dentro. Uma fissura minúscula na armadura de aço. Helena estava num abrigo infantil temporário, deitada numa cama de ferro estreita, abraçada com a boneca velha. Não conseguia parar de chorar. Soluços sacudiam seu corpo pequeno. As outras crianças do dormitório olhavam com pena, mas ninguém se aproximava. Dor alheia assustava. Helena fechou os olhos com força e rezou. Rezou como sua avó havia ensinado antes de morrer. Palavras simples, diretas, cheias de fé bruta. Deus, eu sei que o Senhor ouviu. Eu sei que meu pai é inocente. Por favor, mostre a verdade. Use até aquele juiz de coração duro. Eu sei que o Senhor pode. 3 dias depois, Henrique voltou ao trabalho. Tentou esquecer o episódio. Julgou 6 casos naquela semana, todos com a mesma frieza de sempre. Mas à noite, quando estava sozinho, o rosto daquela menina voltava. Sua voz ecoava: solte meu pai e eu faço o Senhor caminhar. Que tipo de criança tinha coragem para fazer uma promessa daquelas? Que tipo de fé era aquela? Henrique nunca acreditara em Deus. Achava a religião uma muleta para fracos, mas agora, pela primeira vez em décadas, se pegou questionando: e se existisse algo além do que seus olhos viam? E se estivesse errado? Numa manhã de chuva fina, Henrique mandou sua secretária localizar a menina. Não sabia por quê. Algo compulsivo o empurrava. A secretária voltou com o endereço do abrigo. Henrique hesitou por horas. Depois pediu ao motorista que o levasse até lá. O abrigo era cinza, triste, superlotado. Crianças corriam pelo pátio enlameado. Quando ele chegou, todos pararam. Um juiz visitando? Isso nunca acontecia. A diretora o recebeu nervosa, pensando que vinha retirar alguma criança ou trazer má notícia. Mas Henrique pediu para ver Helena Rocha. A diretora franziu a testa, confusa, mas obedeceu. Helena apareceu na porta do refeitório, suja de barro, cabelo despenteado, olhos vermelhos de tanto chorar. Quando viu o juiz, congelou. Medo e raiva misturados no rosto pequeno. Henrique sentiu uma pontada de culpa atravessar seu peito como faca. Ele havia feito aquilo. Havia colocado aquela criança naquele lugar horrível. Havia destruído sua família por orgulho e preguiça de investigar além das provas óbvias. "Posso falar com você?" perguntou ele com voz estranhamente suave. Helena cruzou os braços. "Por quê? Vai me prender também?" A pergunta cortou mais fundo que qualquer acusação formal. Eles se sentaram num banco de concreto do pátio. Henrique não sabia por onde começar. Helena olhava para o chão, recusando-se a encará-lo. "Você realmente acredita que pode me fazer caminhar?" perguntou ele finalmente. Ela ergueu os olhos. "Eu acredito que Deus pode. Eu sou só o instrumento." Henrique sentiu um arrepio subir pela coluna. "Mas por que eu? Por que um homem que te fez tanto mal?" Helena respirou fundo. "Porque todo mundo merece uma segunda chance. Meu pai merece. O senhor também merece. Deus não desiste das pessoas, mesmo quando elas desistem delas mesmas." Henrique sentiu algo molhado no rosto. Levou a mão até lá e percebeu que eram lágrimas suas. Não chorava desde o funeral da esposa. Havia jurado nunca mais chorar. Mas ali estava ele, destruído por uma criança de 7 anos que tinha mais sabedoria que todos os advogados que conhecera. "E se eu reabrir o caso do seu pai?"
disse ele devagar. E se eu investigar de verdade? Os olhos de Helena brilharam como estrelas. E se fizer isso, o milagre vai acontecer, eu prometo. Minha avó dizia que Deus sempre cumpre quando a gente faz a parte certa primeiro. Henrique voltou para casa diferente. Algo tinha mudado. Passou a noite inteira revisando o processo de Gabriel Rocha. Leu cada página com atenção que não havia dado antes. E então viu pequenas inconsistências, testemunha ocular que mudou de versão 3 vezes, vídeo de segurança com timestamp adulterado, oficial de polícia responsável pela investigação, delegado Sérgio Campos, conhecido por fechar casos rápido demais. Henrique sentiu raiva subir. Raiva de si mesmo por não ter visto. Raiva do sistema que permitia isso. Raiva de ter sido cúmplice de uma injustiça, porque era mais fácil que buscar verdade. No dia seguinte, Henrique convocou reunião extraordinária. Chamou o promotor, os advogados de defesa e o delegado Campos. Anunciou que estava reabrindo o caso oficialmente. A sala explodiu em protestos. "Isso é irregular", gritou o promotor. "A sentença já foi dada." Mas Henrique bateu o martelo. "Existem evidências de irregularidades graves, e enquanto eu for juiz deste tribunal, justiça será feita, de verdade." Delegado Campos ficou pálido. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Henrique não sabia ainda, mas acabara de assinar sua própria sentença de morte. Porque homens corruptos não aceitam ser expostos. Jamais. Helena foi chamada para depor novamente. Mas dessa vez foi diferente. Henrique a tratou com respeito, pediu que contasse tudo o que sabia, e então ela revelou. "Meu pai estava em casa comigo na noite do assalto. Eu estava com febre alta. Ele me cuidou a noite toda. Temos prova." Henrique inclinou-se para a frente. "Que tipo de prova?" Helena tirou do bolso um pendrive rosa com adesivos de unicórnio. "Meu pai instalou uma câmera na sala depois que a casa da vizinha foi roubada. Gravou tudo daquela noite. A polícia não quis ver. Disse que não importava." Henrique sentiu o sangue gelar. Pegou o pendrive com mãos trêmulas. "Por que você não mostrou isso antes?" Helena baixou os olhos. "Eu tentei. Levei para o advogado do meu pai. Ele disse que ia usar. Mas no dia do julgamento ele não apareceu. Mandaram outro advogado que nem conhecia o caso. Eu tentei dar para o senhor, mas me expulsaram da sala." Henrique apertou o pendrive com força. Ali estava a verdade que ele havia ignorado, a inocência que ele havia pisoteado, a vida que ele havia destruído. Tudo porque escolheu acreditar em papéis em vez de pessoas. Naquela tarde, Henrique assistiu ao vídeo e seu mundo desmoronou. Gabriel aparecia claramente na tela, preparando sopa, colocando panos frios na testa da filha, cantando para ela dormir. O horário era exato, 10:30 da noite. Exatamente quando o assalto acontecia do outro lado da cidade. Não havia como Gabriel estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A prova era irrefutável. Henrique sentiu náusea subir. Havia condenado um inocente. Havia separado pai e filha por pura arrogância, por preguiça de investigar, por achar que sabia tudo, por ter um coração de pedra. Henrique convocou a audiência emergencial. Apresentou o vídeo. A sala ficou em silêncio sepulcral. O promotor não tinha argumentos. Os advogados de defesa choravam de alívio. Mas quando Henrique estava prestes a anular a sentença, o delegado Campos se levantou. "Esse vídeo pode ser falso, editado. Não podemos acreditar assim", disse ele com voz dura. Henrique olhou para ele com desprezo novo. "Então faremos perícia técnica, e enquanto isso, Gabriel Rocha será solto em liberdade condicional até resolvermos isso." Campos cerrou os punhos. Saiu da sala como tempestade. Henrique não sabia, mas acabara de fazer um inimigo mortal. Gabriel foi solto no dia seguinte. Helena esperava na porta da prisão. Quando viu o pai saindo, correu. Ele a pegou nos braços e girou com ela, chorando, rindo, tremendo.
Você me salvou, dizia ele entre soluços. Minha menininha corajosa me salvou. Helena enterrou o rosto no pescoço dele. Não fui eu, papai. Foi Deus, e o juiz também ajudou. Ele mudou. Gabriel olhou para trás e viu Henrique observando de longe. Seus olhos se encontraram. Gabriel fez um gesto com a cabeça. Não era perdão ainda, mas era reconhecimento. Um primeiro passo. Naquela noite, Henrique estava sozinho no escritório quando sentiu de novo o formigamento nas pernas, mais forte dessa vez, como se algo adormecido estivesse acordando aos poucos. Ele olhou para baixo, incrédulo. Tentou mover os dedos dos pés. Nada. Tentou de novo. E então, milagrosamente, o dedão do pé direito se mexeu. Apenas 1 milímetro, mas se mexeu. Henrique soltou um grito. Meio riso, meio choro, meio pavor. Depois de 15 anos, algo estava acontecendo. A promessa de uma criança estava se cumprindo. Mas ele ainda não tinha feito tudo certo. A perícia técnica voltou. O vídeo era autêntico, sem edição, sem manipulação. Gabriel estava realmente em casa. Mas então surgiu outra pergunta. Quem cometeu o assalto? Henrique começou a investigar por conta própria. Descobriu que o delegado Campos tinha histórico de casos fechados rápido demais. Testemunhas que mudavam de versão. Provas que apareciam convenientemente. E então, achou a conexão. Campos e Gabriel tinham se desentendido meses antes por causa de uma denúncia. Gabriel havia relatado que Campos pediu propina para liberar uma obra. Campos jurou vingança e se vingou da pior forma possível. Henrique reuniu todas as provas, gravações, documentos, testemunhas que finalmente tiveram coragem de falar. Montou um dossiê completo contra o delegado Campos, mas antes de apresentar oficialmente, recebeu uma ligação anônima, voz distorcida, ameaçadora. Largue esse caso ou você e a menina vão desaparecer. Não mexa com quem manda nessa cidade. Henrique desligou com mãos tremendo. Pela primeira vez em anos, sentiu medo real. Não por ele, por Helena, por Gabriel, porque agora eles eram alvos. E homens desesperados fazem coisas terríveis. Henrique precisava agir rápido, antes que fosse tarde demais, antes que sangue inocente fosse derramado. Helena teve um sonho naquela noite. Sonhou com o juiz caminhando, não mancando, não tropeçando. Caminhando firme, livre, curado. Mas no sonho ele estava num tribunal diferente, maior, mais brilhante. E uma voz dizia: a cura completa vem quando a justiça completa for feita. Helena acordou assustada. Sabia o que aquilo significava. O milagre estava acontecendo aos poucos porque Henrique estava fazendo o certo aos poucos. Mas ainda faltava algo. Ainda havia uma batalha final. Uma escolha definitiva entre segurança e verdade. Entre viver de joelhos ou morrer de pé. No dia seguinte, Helena foi até a casa onde Henrique estava temporariamente morando com proteção policial. Bateu na porta. Quando ele abriu, ela disse apenas: vai até o fim, não tenha medo. Deus está com o Senhor. Henrique olhou para aquela criança pequena, corajosa, cheia de fé que ele nunca teria. E tomou a decisão. Ia denunciar Campos oficialmente, ia expor toda a rede de corrupção, ia fazer justiça de verdade, custe o que custasse, porque algumas batalhas precisam ser lutadas. Algumas verdades precisam ser ditas, e algumas promessas, feitas por crianças de 7 anos, merecem ser honradas. A noite de 27 de abril de 2025 começou silenciosa. Gabriel e Helena estavam numa casa segura nos arredores da cidade. Henrique havia insistido. Vocês correm perigo. Campos é perigoso. Eles obedeceram. A casa era simples. 2 quartos, cozinha pequena, quintal com grama alta. Helena desenhava no chão da sala, enquanto Gabriel revisava documentos. O advogado novo indicado por Henrique era competente e honesto.
Pela primeira vez em meses, Gabriel sentia algo parecido com esperança, mas esperança é frágil. E naquela noite, o mal estava a caminho. Campos reuniu 3 homens, mercenários baratos, dispostos a fazer qualquer coisa por dinheiro. Quero todos mortos. O juiz, o pedreiro e a pirralha, sem testemunhas, sem provas, sem problemas. Os homens assentiram. Pegaram armas. Entraram num carro sem placa. Dirigiram pela cidade adormecida como predadores na noite. Campos ficou para trás. Covardes sempre ficam. Mas sua raiva era real. Sua sede de vingança era visceral. Aquele juiz metido ia pagar. Aquele pedreiro insolente ia sumir. E a menina? Bem, acidentes acontecem, especialmente com crianças que sabem demais e falam demais. Henrique estava no escritório finalizando a denúncia formal quando seu celular tocou. Número desconhecido. Atendeu. Era um policial honesto, amigo antigo. Juiz, saia daí agora. Campos mandou matar você. A equipe está a caminho. Henrique sentiu o sangue gelar. E Gabriel? E Helena? Silêncio do outro lado. Eles também estão na lista. Desculpa, Henrique. Eu tentei avisar antes, mas descobri tarde demais. Henrique desligou e ligou imediatamente para Gabriel. Toque, toque. Ninguém atendia. Ele discou de novo. De novo. Caixa postal. Terror absoluto tomou conta dele. Eles já estavam lá. Gabriel ouviu barulho estranho no quintal. Vidro quebrando. Passos abafados. Olhou para Helena. Esconde embaixo da cama. Agora. Ela obedeceu sem perguntar. Gabriel pegou uma faca da cozinha, coração batendo como tambor. A porta da frente explodiu. 3 homens mascarados entraram. Um deles apontou a arma diretamente para Gabriel. Onde está a menina? Gabriel abriu os braços. Matem-me, mas deixem minha filha em paz. Ela não fez nada. O homem riu. Riso frio, sem humanidade. Ordens são ordens. Todos morrem hoje. E então apertou o gatilho. O tiro ecoou pela casa, mas não acertou Gabriel. Acertou a parede, porque naquele exato segundo a porta dos fundos foi arrombada pela polícia. A equipe de resgate que Henrique havia acionado chegou a tempo. Tiros cruzaram a sala. Gabriel se jogou no chão, gritou pelo nome da filha. Helena, fica aí, não sai. Caos total. Gritos. Explosões de arma de fogo. Cheiro de pólvora. Fumaça. E então silêncio. Os 3 homens foram dominados, algemados, levados para fora. Gabriel correu para o quarto. Helena! Helena! Ela saiu debaixo da cama, tremendo, chorando. Ele a pegou no colo. Henrique chegou 15 minutos depois, dirigindo como louco, cadeira de rodas esquecida no carro. Ele entrou mancando, apoiado num segurança. Viu Gabriel abraçado com Helena no chão. Viu os estragos, buracos de bala nas paredes, sangue no chão. Quase perderam tudo, quase perderam a vida, por causa dele, por causa da verdade que ele decidiu perseguir. Henrique caiu de joelhos. Não literalmente porque suas pernas ainda eram fracas, mas emocionalmente, completamente destruído. Me perdoem, disse com voz quebrada. Quase matei vocês por causa da minha busca por justiça. Helena se soltou do pai e foi até Henrique. Colocou as mãozinhas no rosto dele. O Senhor nos salvou, não quase nos matou. O Senhor fez a ligação, mandou ajuda. O Senhor escolheu o certo mesmo com medo. Henrique olhou para aquela criança incrível. Como ela conseguia perdoar tão rápido, como tinha tanta sabedoria. Ele havia destruído a vida dela. Quase causou sua morte, e ela ainda o consolava, ainda acreditava nele, ainda tinha fé. Henrique abraçou Helena e chorou. Chorou como nunca havia chorado. 15 anos de dor saindo, 15 anos de amargura derretendo. Campos foi preso na mesma noite. Tentou fugir para o Paraguai, mas foi interceptado na fronteira. Quando o algemaram, ele cuspiu no chão. Vocês não provam nada, eu tenho advogados.
Eu tenho contatos, mas os mercenários já haviam confessado. Gravações telefônicas, transferências bancárias, provas em cima de provas. A rede inteira desmoronando. Outros policiais corruptos sendo expostos, juízes comprados sendo afastados, uma limpeza que a cidade precisava há anos. E tudo porque uma menina de 7 anos se recusou a aceitar injustiça. Tudo porque um juiz amargo decidiu mudar. Naquela noite, na delegacia, Henrique deu seu depoimento. Depois foi para casa, deitou na cama, olhou para o teto e sentiu de novo as pernas formigando. Mas dessa vez era diferente, mais intenso, como eletricidade correndo por nervos mortos. Ele tentou mover o pé direito, moveu, tentou o esquerdo, moveu, tentou dobrar o joelho, conseguiu, devagar, mas conseguiu. Lágrimas escorreram pelo rosto. Está acontecendo, sussurrou. Helena, você estava certa. Deus está cumprindo. Mas ele sabia que ainda faltava algo. A cura estava vindo em etapas, porque a redenção é processo. No dia seguinte, a audiência final foi marcada. Gabriel seria oficialmente absolvido. Campos seria julgado. Toda a verdade seria exposta publicamente. Henrique se preparou. Colocou o terno mais bonito que tinha. Olhou-se no espelho. Não via mais o homem amargo de um mês atrás. Via alguém renascendo, alguém aprendendo a viver de novo. Ele pegou o bastão que havia comprado. Não precisava mais da cadeira o tempo todo. Conseguia ficar de pé por alguns minutos, caminhar alguns passos. Milagre em progresso. Mas o milagre completo, esse viria quando a justiça completa fosse feita. 3 de maio de 2025. O tribunal estava ainda mais lotado que da primeira vez. Jornalistas de todo o país, câmeras de televisão, curiosos que queriam ver o juiz que estava voltando a andar. A história havia se espalhado, virado notícia nacional. Juiz paralisado volta a caminhar após prometer justiça à menina de 7 anos. Manchetes sensacionalistas. Mas por baixo do sensacionalismo havia verdade. Algo real estava acontecendo, algo que ciência não explicava, algo que só podia ser chamado de milagre. Henrique entrou mancando, apoiado no bastão. Aplausos ecoaram. Ele acenou timidamente. Gabriel entrou com Helena pela mão. Ela usava vestido branco novo, cabelo arrumado com laço azul. Parecia um anjo pequeno. Quando as pessoas a viram, muitos começaram a chorar. Aquela menina corajosa, aquela fé pura, aquela promessa impossível que estava se tornando realidade. Helena olhou para Henrique no estrado. Ele olhou de volta. E entre eles passou algo invisível. Gratidão mútua, respeito profundo, amor que transcende explicações. Ela havia salvado ele. Ele havia salvado ela. E juntos haviam salvado Gabriel. Juntos haviam provado que verdade sempre vence. Sempre. Henrique bateu o martelo pedindo silêncio. Sua voz saiu firme, clara, cheia de autoridade nova. Estamos reunidos hoje para corrigir uma injustiça monumental. Gabriel Rocha foi condenado por crime que não cometeu. As provas eram falsas. A investigação foi corrompida. E eu, como juiz responsável, falhei em buscar a verdade. Ele pausou. Respirou fundo. Mas uma criança não falhou. Helena Rocha trouxe a verdade que eu me recusei a ver. E hoje, diante de todos, declaro: Gabriel Rocha é inocente, completamente inocente, e está livre de todas as acusações. A sala explodiu. Aplausos. Gritos de alegria. Gabriel cobriu o rosto com as mãos e chorou. Helena pulou nos braços dele. Abraçaram-se com força de quem quase perdeu tudo. Repórteres gritavam perguntas, câmeras clicavam sem parar. Mas naquele momento, eles só existiam um para o outro. Pai e filha. Reunidos. Livres. Vindicated. A palavra em inglês que significa quando sua inocência é provada depois de você ter sido injustamente acusado. Gabriel olhou para Henrique e fez algo inesperado. Levantou-se,
Caminhou até o estrado e estendeu a mão. Obrigado por escolher a verdade. Henrique apertou a mão dele, mãos de homens que haviam sido inimigos e agora eram aliados. Me perdoe por ter demorado tanto. Me perdoe por quase destruir sua vida. Gabriel apertou mais forte. Você voltou. Você lutou. Isso é o que importa. Perdão concedido. As palavras foram simples, mas carregavam peso de montanhas. Perdão real. Não forçado. Não falso. Genuíno. E naquele momento algo aconteceu com Henrique. Sentiu calor intenso subir pelas pernas, subir pela coluna, envolver corpo inteiro. Olhou para Helena. Ela estava sorrindo. Sorriso de quem sabe. Sorriso de quem vê. Helena se aproximou do estrado. Posso? Perguntou olhando para Henrique. Ele entendeu imediatamente. Assentiu, coração disparado. Ela subiu os degraus. Ficou na frente dele. Colocou as mãozinhas sobre os joelhos dele. Fechou os olhos e começou a orar. Não em voz alta, apenas mexendo os lábios. Palavras silenciosas entre ela e Deus. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Ninguém respirava. Todos observavam. E então aconteceu. As pernas de Henrique começaram a tremer. Não de fraqueza, de força voltando, de vida retornando, de cura acontecendo em tempo real. Henrique sentiu algo que não sentia há 15 anos. Controle total, força completa, sensação plena. Apoiou as mãos nos braços da cadeira, empurrou e se levantou. Não devagar, não tremendo, firme, seguro, completo. Ficou de pé diante de 300 pessoas. Ficou de pé e não caiu. Não vacilou. Não precisou de apoio. Estava curado, completamente curado. A sala explodiu em choro coletivo. Soluços, gritos de milagre. Pessoas ajoelhando, outras gravando, outras apenas paralisadas pelo choque. Porque acabavam de testemunhar algo que quebraria qualquer explicação científica, algo sobrenatural. Henrique olhou para as próprias pernas, mexeu os dedos dos pés, dobrou os joelhos, deu um passo, outro, outro. Caminhou até Helena e ajoelhou-se na frente dela. Ajoelhou-se com joelhos que funcionavam. Como você sabia? Perguntou com voz embargada. Helena sorriu. Eu não sabia. Eu acreditava. E Deus cumpriu porque o Senhor fez sua parte. O Senhor escolheu a verdade. Escolheu o certo. Agora o Senhor está livre, por fora e por dentro. Henrique a abraçou. Abraçou aquela criança que havia mudado tudo, que havia quebrado suas correntes invisíveis, que havia ensinado ele a crer. Semanas depois, numa tarde dourada de outono, Henrique visitou Gabriel e Helena na casa nova. Simples, mas digna. Gabriel havia conseguido emprego. Helena estava matriculada numa boa escola. A vida recomeçando. No quintal, música tocava num rádio velho. Helena pegou a mão de Henrique. Vamos dançar? Ele riu. Eu mal aprendi a andar de novo. Dançar é pedir demais. Mas ela insistiu. E ele aceitou. Dançaram desajeitadamente. Pisaram nos pés um do outro. Riram alto. Gabriel observava da varanda com lágrimas de alegria. Aquilo era família, não de sangue, de escolha, de amor. O sol se punha pintando o céu de laranja e rosa. Henrique olhou para aquele momento e gravou na memória. Helena rodopiando com vestido esvoaçante. Gabriel sorrindo pela primeira vez em anos. Ele mesmo de pé, são, livre. Tudo porque uma menina de 7 anos se recusou a aceitar injustiça. Tudo porque ela acreditou quando ninguém mais acreditava. Tudo porque fé move montanhas. E naquele tribunal, numa cidade brasileira, em abril de 2025, uma montanha foi movida. Um homem voltou a andar, outro foi libertado, e uma criança provou que amor sempre vence. Esta é a história real de como Helena Rocha, com apenas 7 anos, mudou 3 vidas para sempre. Gabriel foi absolvido e reconstrói sua vida com honra.
Delegado Campos cumpre 20 anos de prisão. E Henrique Tavares, ele continua sendo juiz. Mas agora é conhecido como o juiz que voltou a andar e aprendeu a amar. Ele doa parte do salário para abrigos infantis, visita escolas falando sobre segundas chances e nunca, jamais, julga um caso sem olhar nos olhos do acusado e lembrar que por trás de cada processo existe um ser humano. Se esta história tocou seu coração, deixe um nos comentários. Se você acredita em milagres, inscreva-se no canal. E se conhece alguém que precisa desta mensagem de esperança, compartilhe agora. Porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, precisam nos lembrar que não importa quão escura seja a noite, sempre existe luz, sempre existe fé, sempre existe amor. E às vezes essa luz vem de onde menos esperamos, de uma criança pequena, com vestido simples e coração gigante. Até a próxima história. Deus abençoe você.